Olá, gente, vamos lá para mais uma aula de patologia geral, agora sobre carcinogênese. Primeiro, o que é carcinogênese? Carcinogênese nada mais é do que o processo de formação do câncer. Então, é como que as células vão se dividindo, vão se proliferando até formar o tumor, seja ele benigno ou maligno. O câncer, ele é considerado uma desordem genética causada por mutações no DNA, em que em sua maior parte são adquiridas espontaneamente ou induzidas por agressões do ambiente. Então, tanto você pode herdar esse gene alterado, essa mutação no seu DNA, como também o meio ambiente, ele pode exercer ali agressões ao seu material genético e provocar a formação desse câncer. Ou seja, dessa alteração, consequentemente que vai se tornar uma mutação e assim formar o tumor. As alterações genéticas, no geral, elas são hereditárias e passadas para as células filhas durante a divisão celular. E o acúmulo de mutações dá origem a uma série de propriedades que são chamadas características do câncer. Aqui a gente tem, basicamente, né, o termo neoplasia, que significa novo crescimento, porque os tumores eles podem ser chamados também de neoplasias benignas ou malignas, mas eles vão depender, basicamente, da forma como esse tumor ele vai se desenvolver, ou seja, que essas células irão se desenvolver e se transformarem e se formarem em um tumor. A gente tem aqui as células neoplásicas são transformadas porque elas continuam a se replicar, aparentemente desatentas às influências regulatórias que controlam o ciclo, ou melhor, que controlam o crescimento celular normal. E aí é onde entra o ciclo celular. Quem lembra do ciclo celular vai lembrar que ao longo do processo de divisão celular, propriamente dita, a célula ela se prepara para poder se dividir. Então, primeiro ela duplica o seu material genético para poder se dividir. Sob influência de quem? De proteínas. Proteínas que regulam o ciclo celular, ou seja, regulam o crescimento também dessa célula e desenvolvimento da mesma. Então, se não há uma espera por essa regulação, então as células vão continuar a se dividir desordenadamente, que é o que acontece aqui no exemplo, para formar quem? O tumor. A neoplasia nada mais é do que o tumor. O estudo dos tumores é chamado de oncologia. E a gente tem aí a diferença entre o tumor benigno e o maligno. O maligno é aquele que consegue invadir e destruir estruturas adjacentes e dissemina-se para locais distantes, que são chamados de metástases, para causar morte. O tumor benigno é bem curioso falar sobre ele, porque ele é delimitado, ele fica preso ao local de origem, ele não tem capacidade das células se dividirem tanto a serem distribuídas pelo corpo. E os oncogenes, eles induzem um fenótipo transformado quando expresso em células. Então, é bem interessante porque nós naturalmente temos vários genes, né, no nosso material genético. E esses genes, se eles forem capazes de formar um tumor, então eles são chamados de oncogenes. Nós temos ainda a classificação dos tumores, né, que vai depender do tipo de tecido epitelial carcinoma, tecido conectivo sarcoma, tecido linfático linfoma, células do sistema nervoso central gliomas e órgãos hematopoéticos, as leucemias. Se a gente for observar, tem aquelas também que são aquelas terminologias que são para outros tipos de tecido, como por exemplo músculo, miomas, glândulas, adenomas, tumores que são tumores benignos, carcinoma ovariano e sarcoma osteogênico, por exemplo, eles têm essa nomenclatura para tumores malignos. Nós temos ainda que as neoplasias malignas, no geral, elas têm tecidos mesenquimais sólidos,
então são mais rígidos, que aí seriam os propriamente ditos sarcomas. Aí tem os fibrosarcomas, condrosarcomas, os carcinomas, que já mencionei anteriormente, os adenocarcinomas, os carcinomas de células escamosas. Se a gente for observar, eles vão trazer sempre o termo, né, ou sarcoma ou carcinoma. Não vamos generalizar, mas no geral, as nomenclaturas para neoplasias malignas, elas têm, né, a presença de carcinoma ou sarcoma. Nós temos ainda os termos como diferenciação e anaplasia, que acontecem nas células parenquimatosas e que são considerados os elementos transformados das neoplasias. A diferenciação das células parenquimatosas, elas são bem interessantes porque a célula ela ainda se assemelha aos seus antepassados, enquanto que a anaplasia é uma formação retrógrada, ou seja, há uma falta de diferenciação, além disso há uma perda da diferenciação estrutural e funcional das células normais. Então, fica totalmente oposto, totalmente diferente do que antes existia. A gente tem outra nomenclatura, que é o carcinoma in situ, ou seja, quando aquele carcinoma, mesmo que maligno, né, mesmo que uma neoplasia maligna, ele ainda permanece no sítio de origem, então aquele que ainda não conseguiu se disseminar. São situações mais raras, ou então são situações em que o indivíduo ele descobre que, o paciente, na verdade, descobre que tem aquela neoplasia maligna e ela ainda não foi para outras regiões do corpo. Aqui a gente tem o epitélio sendo substituído por células displásicas atípicas, ou seja, elas estão proliferando desordenadamente. Aqui a gente tem uma situação de diferenciação. E aqui a gente tem uma situação de anaplasia, ou seja, quando aquelas células elas já não mais parecem, né, com as suas células precursoras. A invasão local, né, no caso de uma neoplasia benigna, ela vai continuar no sítio de origem. E aí a gente tem um exemplo do fibroadenoma da mama, ou seja, aquele tumor que vai ficar ali retido em uma cápsula no tecido, não vai se desprender. Aqui a gente tem a estrutura, né, da cápsula, como que fica a região do tecido encapsulado. O estroma do próprio tumor, ele também pode contribuir para a cápsula, para a formação da cápsula. Aqui a gente tem a diferença, né? Essa imagem aqui, ela é bem diferente da imagem anterior, onde é que a gente já tem um carcinoma ductal invasivo, que é aquele que consegue se desprender e chegar em outras regiões. Através de quê? Através da via hematogênica, pode ser através da via linfática, pode ser através de semeadura em cavidades corporais. Aqui a gente tem um exemplo do fígado salpicado, que ele é considerado um câncer metastático, onde a gente observa aqui no tecido vários pontos aqui, né, de tumores. E, no geral, a metástase, ela também pode ser considerada implantes secundários de um tumor. Então, é onde eles vão conseguir se instalar, né? Eles não vão ficar ali retidos no seu local de origem, eles vão conseguir ir para outras regiões do corpo. Aqui a gente tem a comparação entre o tumor benigno e maligno, que é o leiomioma e o leiomiosarcoma. Qual a diferença entre eles? O leiomioma é aquele que vai ser originado nas células musculares lisas, no tecido, né, do miométrio, e são múltiplos tumores, acontecem em idade reprodutiva, pode encolher pós-menopausa, mas ele também pode ser provocado ou intensificado através dos contraceptivos orais. O leiomiosarcoma, ele ocorre com base mediante, né, as células mesenquimais, ou seja, são células ali que estão no tecido que recobre
o músculo, a musculatura. Então, ele vai partir dessa região até avançar, né, a parte da musculatura, e ele é totalmente, né, anaplásico, onde ele consegue ir para outras regiões do corpo, às vezes mesmo com a remoção dele, pode ocorrer das suas células já terem chegado em outros órgãos. No caso do leiomiosarcoma, ele é considerado também um tumor solitário, porque no geral aparece apenas um tumor, enquanto que o leiomioma são múltiplos tumores. E o leiomioma, ele não é considerado um precursor do leiomiosarcoma. Aqui tem algumas informações, né, referentes ao leiomioma, e aqui é o leiomiosarcoma. Vamos agora para a progressão do câncer do colo do útero. Então, falar sobre o câncer do colo do útero é bem interessante, porque nessa situação a gente consegue ver uma característica diferente, né? Que é uma neoplasia, a classificação, que é neoplasia intraepitelial de baixo grau ou uma neoplasia intraepitelial de alto grau, até chegar no carcinoma invasivo propriamente dito. Então, aqui a gente consegue observar o epitélio normal, o tecido conectivo e como ele vai, né, progredindo para o carcinoma invasivo, né? Na neoplasia intraepitelial, ou intraepitelial de alto grau, a gente já observa que toda essa estrutura aqui do epitélio, ela já está tomada por células tumorais. Já aqui a região do tecido conectivo, ela já começa ali a ter uma leve transformação. Por quê? Porque ali ela vai dar espaço para a região para a região não, né? Para as células tumorais que foram formadas ali no epitélio, na região do epitélio, chegarem até o tecido conectivo. O adenocarcinoma da próstata, ele acomete, né? Geralmente homens entre 60 a 75 anos de idade. Cerca de 70 a 80% dos cânceres de próstatas, eles surgem nas glândulas externas, periféricas. Então, é na parte de fora para dentro da glândula, né, da estrutura da glândula. E se a gente observar, as causas, né, são mutações somáticas adquiridas, ou pela fusão de genes, ou pela mutação de vias sinalizadoras, como o PI3K. E aí tudo depende da forma como ele vai progredindo no organismo, né? Ele pode também estar relacionado com a hereditariedade e pode também estar relacionado com a produção exacerbada de androgênios. Existe também uma classificação, que é pelo sistema de Gleason, onde a gente teria aí 5 graus, né? 1, 2, 3, 4 e 5, onde o 1 é aquele que ainda está bem diferenciado e o 5 é aquele onde não exibe mais diferenciação glandular. E através dessa escala ou sistema de Gleason, é possível também fazer a classificação mediante ao tumor primário e aos tumores secundários. Então, onde o tumor primário ele pode estar num grau 3 e o tumor secundário pode estar num grau 4, e aí a escala ser um grau 7. Então, tudo isso vai depender da forma como você está ali classificando esse tipo de tumor e quantos tumores eles podem aparecer na região da próstata. Aí a gente ainda tem a associação, né, da hiperplasia prostática benigna, onde quando ela não é, né, cuidada, ela pode aumentar os níveis de PSA, que é o antígeno específico da próstata, e contribuir para a formação do adenocarcinoma da próstata. E aí a gente teria basicamente como tratamento a prostatectomia radical e a radioterapia. Aqui a gente observa, né, o aumento
das células que formam a glândula, onde tem aqui já uma hiperplasia, então elas já estão aumentando em quantidade, que aí seria o início da formação dos tumores. Aqui a gente tem relacionado às lesões genéticas do câncer, onde a gente sempre vai ter que associar o câncer a alguma alteração genética, seja ela sutil, como uma troca de uma base nitrogenada, adenina, timina, citosina ou guanina, ou a adição de bases ou a deleção de bases, ou algo muito grande, como uma alteração cariotípica, ou seja, a quebra de um cromossomo. Se a gente observar aqui, a gente tem a leucemia mielógena crônica, onde a gente observa que aqui tem os cromossomos normais, 9 e 22, mas pode haver uma quebra. E a região do 9 para o 22 e do 22 e para o 9. E aí o cromossomo 22 ele vai estar alterado com a formação de um gene híbrido chamado BCR-ABL, e dessa forma, né, alterar a formação das células, né, das células dos leucócitos, e também de alterar os órgãos hematopoéticos. Aqui a gente tem as características do câncer, como a evasão, apoptose, autossuficiência nos sinais de crescimento, insensibilidade aos sinais de anticrescimento, invasão tecidual e metástase, potencial replicativo limitado e angiogênese sustentada. Os tumores eles não vão obedecer à apoptose, morte celular, não vão obedecer aos sinais que inibem o crescimento dele. Então, eles vão continuar a se proliferar, eles vão conseguir invadir outras regiões e eles vão continuar replicando o material genético, mesmo que esteja incompleto, e formar novos vasos sanguíneos. Aqui a gente tem um exemplo do RB, que é um gene que ele também é chamado de governador do ciclo celular. Muito importante esse gene. E ele sofre uma mutação esporádica, ou então ele já pode estar alterado no organismo e passar ali para os descendentes de forma hereditária. Então, é um gene que é capaz de sofrer essa alteração e surgir dessa forma uma mutação esporádica, né, adquirida, e causar o tumor na retina. E isso, logicamente, vai causar um prejuízo na visão do indivíduo que tem o retinoblastoma. Aqui a mutação ela aconteceu aqui durante as divisões celulares. E aqui a gente já observa que a alteração ela já foi proveniente aqui do espermatozoide. E aí durante as divisões celulares houve aqui mais uma mutação e ela foi aqui sendo observada e logicamente ela é a mais comum que se aconteça, se não o gene, né, que poderia ser alterado, ele não iria formar o tumor. Então, é necessário que hajam essas mutações, são no mínimo 2 mutações, para que o tumor seja formado. Temos o papel do P53 na manutenção da integridade do genoma. Então, célula feliz, célula onde o P53 está ativado, onde ela protege a célula, onde ela induz envelhecimento, induz quiescência, que é o reparo da célula, é deixar a célula dormente enquanto o reparo acontece, ou então a apoptose, ou seja, a morte dessa célula. Caso ele não esteja sendo mais ativado, então as células mutantes elas vão continuar a se dividir e, logicamente, formar o tumor maligno. Aí nós temos o exemplo do carcinoma coloretal,
que ele pode ser esporádico ou ele pode ser hereditário. Quando que ele é hereditário? Quando você já herda do seu material genético ou do seu pai ou da sua mãe o gene alterado. Aí pode ser aquele que apresenta polipose e pode ser aquele que não apresenta polipose, mas ambos podem ser hereditários. E ainda tem aquele que vai surgir de forma adquirida ao longo da vida. Nós temos aqui um exemplo, né, um esquema de como acontece. Epitélio normal, mutação no gene APC, formação do adenoma benigno. Mutação no gene RAS, adenoma intermediário. Perda do gene DCC, adenoma tardio com vilosidades. Perda do P53, câncer de cólon. Então, é onde vem aí o adenocarcinoma propriamente dito. Aqui a gente tem a imagem dos pólipos, que podem ser formados, né, através da presença, né, desse gene alterado, mas é aquela situação que eu mencionei. Os pólipos, eles podem ser precursores ou não do câncer, mas o mais adequado é sempre fazer o tratamento e investigar se realmente ele pode ser ali um indício que aquele organismo ele pode gerar ou formar um câncer. Aqui a gente já observa a grande quantidade aqui de pólipos extremamente volumosos. Aqui já é uma polipose com o adenocarcinoma. Nessa imagem a gente já observa a formação de uma úlcera. Aqui a gente observa a região com estenose, então o tumor ele já está tão grande que ele já está estreitando a passagem normal aqui. Desse outro aqui, lesão infiltrativa, onde já está aberta, então isso aqui provoca infecções, enfim, isso aqui tem que ser feita a remoção. Não tem como o organismo conseguir restaurar uma situação, nem essa, nem as anteriores que a gente observou. E aqui é o adenocarcinoma bem diferenciado do cólon. Então, aqui a gente observa que as células, elas não mais parecem com as vilosidades, com a estrutura normal, a gente não consegue ver glândula, nada aqui. Então, fica bem diferente do que é o normal. E aí, o que seria falar sobre alvos terapêuticos do câncer, né? Das características do câncer. Então, é basicamente você entender que os tratamentos que são feitos, eles servem para inibir receptores, para inibir a proliferação de células tumorais, inibir a formação de novos vasos sanguíneos, inibir que haja a formação de outras mutações, enfim. Então, os medicamentos que são utilizados, né, quimioterapia, por exemplo, eles servem para inibir. Então, são extremamente importantes para evitar o crescimento de novas células tumorais. Vou mencionar pelo menos 2 aqui, que são os inibidores dependentes de ciclina. Então, eles vão inibir o crescimento das células tumorais. Inibidores da sinalização, né, de VEGF, que é formação de vasos sanguíneos, né, de células endoteliais, fatores, né, de crescimento de células endoteliais. Então, ele inibe a angiogênese e também a indução, né, à apoptose, que aí essa célula ela acaba resistindo à morte, então dessa forma ela não iria resistir à morte. Enfim, e aí a gente observa que para cada situação aqui, a gente tem uma forma de inibir, evitar a destruição imune,
ativar, né, inibidores da ativação da invasão e metástase. Então, tudo que é utilizado num tratamento contra o câncer, ele serve para inibir a atividade dessas células tumorais. E aí o dano genético ele está no âmago da carcinogênese, que agentes extrínsecos podem infligir tal dano. Existem 3 classes, né, que já foram identificadas, que são as substâncias químicas, energia radiante e os agentes microbianos. Substâncias químicas, aquelas que a gente acaba tendo contato, ou não, em laboratórios, ou não, em casa, ou não. A energia radiante e luz solar. E os agentes microbianos, que a gente pode mencionar, H. pylori, que ela pode ser um micro-organismo, né, uma bactéria que poderia induzir a formação de um adenocarcinoma gástrico, com formação de linfoma multigástrico, o HPV, câncer do colo do útero, ânus, orofaringe, pênis, vagina, vulva, o vírus da hepatite B e C, eles podem também induzir um carcinoma hepatocelular. O vírus linfotrópico de células T humanas, tipo 1, o HTLV, ele pode induzir tanto leucemia quanto linfoma das células T do adulto. Então, assim, aqui apenas são alguns exemplos de agentes que, no geral, né, apesar de ter muitos vírus aqui, né, a maioria são vírus, eles ficam ainda classificados como agentes microbianos. Mas será que o nosso organismo ele tem capacidade de nos defender contra os tumores? Ele tem, só não é eficiente. Então, o organismo ele começa a produzir proteínas, substâncias que servem como antígenos tumorais, ou seja, servem para induzir uma resposta do organismo. E quem vai dar essa resposta são os linfócitos T citotóxicos para induzir uma morte celular, que também não vai ser eficiente. E aí eles atuam como mecanismos efetores antitumorais, associados também às células natural killer e os macrófagos. A gente tem ainda aquela vigilância do nosso organismo, que é o HLA e o MHC. O complexo de histocompatibilidade são proteínas que ficam ativas no organismo, aguardando alguma célula estranha ou algum agente infeccioso estranho para convocar a defesa do organismo. E o antígeno leucocitário humano, ele aumenta a sua produção quando existe algo de estranho sendo formado no organismo. Para diagnóstico, a gente tem os métodos morfológicos, temos também os marcadores tumorais, nós temos também o diagnóstico molecular propriamente dito. A gente tanto pode concluir, né, que o diagnóstico molecular ele pode servir para fazer um mapeamento para saber se o organismo ele tem ou não determinado tipo de câncer, mas também ele vai servir para que entenda ali qual é o agente específico que está causando esse câncer. Se foi causado por um vírus, se foi causado pela bactéria ou se é uma causa própria do organismo. E aí, antes de falar sobre esses diagnósticos, é necessário também que a gente entenda os aspectos clínicos. A localização. Depois que sabe-se que o indivíduo ele tem o tumor, então haverá uma localização e compressão das estruturas adjacentes. A atividade funcional das células ou daquele tecido ela vai estar prejudicada, ou seja, síntese de hormônio, pode haver desenvolvimento de síndromes paraneoplásicas, ou seja, síndromes associadas àquele tumor que está sendo formado, pode haver sangramento, infecções, pode haver úlcera, pode induzir infarto,
E sem contar a perda de peso, né, que poderia estar associada a uma caquéxia, ou seja, vai perdendo peso, a alimentação vai ficando prejudicada, né? E aí, com isso, o indivíduo, a tendência é que ele vá emagrecendo. Sobre o diagnóstico laboratorial, a gente tem aqui a biópsia e o esfregaço citológico, né, que são os mais comuns. A biópsia que acontece na pele, a biópsia quando ela é mais invasiva, que aí a gente poderia usar o exemplo da hepática. E a gente tem uma fase que é a determinante, que é a análise. Como que eu vou analisar uma célula e entender que essa célula ela não é própria daquele tecido? Aqui a gente tem um exemplo das células escamosas, que tem um núcleo pequeno, um citoplasma grande, e aqui a gente tem as células malignas com grandes núcleos hipercromáticos, ou seja, são núcleos totalmente irregulares, que é o que é comum, é o que é observado em células malignas. Mas até que ponto esse núcleo ele não pode ser confundido com a célula num processo inflamatório? Então, assim, quem analisa, o biomédico, ou um técnico de laboratório, que no geral quem vai analisar esse tipo de célula será um biomédico, né? Que vai ser o responsável técnico pelo laboratório, ele tem que entender de célula. Se ele não sabe o formato da célula, ele não tem como passar ali um laudo conclusivo para saber ali se o paciente ele realmente está ou não com a neoplasia. A gente tem ainda, né, em relação aqui ao diagnóstico molecular, que é a presença do mesmo, da mesma alteração, da mesma mutação no mesmo gene, que pode servir para diagnóstico, como por exemplo, a mutação no BRAF pode ser um indício para um melanoma, para um carcinoma na tireoide, para leucemia de células pilosas, para adenocarcinoma de cólon, para estiócitos de células de Langermann, que no geral são infiltrações de células ou nos pulmões, ou lesões ósseas, ou disfunções hepáticas, hematopoéticas e endócrinas. Então, são células que acabam se formando em regiões, né, menos comuns. Então, isso também poderia ser ocasionado através dessa alteração nesse mesmo gene. E aí, a classificação do câncer, ela pode também ser de acordo com o seu alvo terapêutico. Pulmão, ALK, mama, EGFR, próstata, ou neo, cólon, BRAF, cérebro, PIK3CA. Então, tudo vai depender de qual gene que está associado a determinado tecido, que ele pode servir como um alvo terapêutico para inibir o crescimento dessas células tumorais. E chegamos aos tratamentos, né? Quimioterapias, radioterapias, transplante de medula óssea. Nas quimioterapias, o que é feito, né? São tratamentos com medicamentos específicos que vão eliminar aquelas células que criam o câncer ou que geram o câncer. Intramuscular, subcutânea, intratecal e tópica são as formas mais comuns de serem aplicados os medicamentos. Tudo vai depender também do tipo de câncer que o indivíduo ele está desenvolvendo. As radioterapias utilizam radiações ionizantes. Aí a gente tem aí a bracterapia, que é colocado no local que está
ocorrendo, né, a formação do câncer. Externa, que seria um aparelho, né, o equipamento onde a pessoa ela vai ficar e aí vai se deitar, vai se posicionar para receber a radiação, só que em ambos a radiação ela pode afetar outras células. E nós temos aqui o transplante de medula óssea, que é uma forma, né, muito plausível do paciente, né, conseguir esse tratamento através da doação das células normais de outra pessoa, por exemplo, que seria a halogênica, mas é necessário que haja, né, os testes específicos de compatibilidade para que não haja rejeição. A rejeição ela pode acontecer porque o organismo depois ele pode entender que aquilo não é mais próprio e aí causar um prejuízo, né, enorme para a pessoa que recebeu. E a gente tem a terapia celular CAR-T, que é a CAR-T-cell, onde é um receptor quimérico de antígeno e o linfócito T. Então, os linfócitos T, eles vão ser retirados, isolados, ativados, programados para identificar e combater o câncer que está sendo ali formado no organismo. Então, são células que são do próprio paciente. Então, é algo que é muito bom para o organismo, porque ele vai receber as suas próprias células de defesa. Lógico que ele não vai ser um tratamento isolado, é necessário também fazer outros tratamentos acompanhados, mas assim, é algo que evoluiu, né, a partir dos tratamentos. Se a gente for observar que antes eram utilizados apenas medicamentos e agora são utilizadas células como o transplante de medula óssea, assim como na terapia celular. Aqui a gente tem algumas síndromes que são associadas, né, ao câncer, que é devido a alterações em alguns genes, como por exemplo a PC, que vai formar a polipose adenomatosa familiar, o câncer de cólon, o NF1, neurofibromatose, RB, retinoblastoma, TP53, que é associada à síndrome de Li-Fraumeni, que pode ser vários tumores, associados a vários tumores, BRCA1, BRCA2, tumores de mama, ovário, enfim. E aqui a nomenclatura dos tumores, então a composição da célula, que aí o tecido conjuntivo ele pode resultar aí em tumores benignos como fibroma, lipoma, condroma, osteoma. Aí, osteoma, a gente lembra de ossos, condroma, os condrócitos, a cartilagem, lipoma, tecido adiposo e fibroma, né, que seriam os fibroblastos. Aí a gente tem aí o hemangioma, que seria dos vasos sanguíneos, meningioma, que é revestimento cerebral, de tecido linfóide, os linfomas, células hematopoéticas, leucemias, que são considerados malignos. Quando se trata do músculo estriado, é o rhabdomioma. Quando é do músculo liso, é leiomioma. Enfim, para cada tipo de tecido a gente tem uma nomenclatura específica. Então, o ideal é que a gente leia, releia e entenda para que quando alguém falar o nome do câncer, você não precise, ou o nome do tumor, você não precise perguntar em qual parte do corpo é, ou melhor, em qual tecido ou qual órgão. E aqui a gente tem algumas síndromes que podem resultar, né, também no câncer, como a síndrome de Bloom, a anemia de Fanconi, ela pode
ser uma predisposição ao câncer. E ainda tem aqueles outros tipos de câncer que eles não necessariamente estariam associados ao gene específico, como câncer de mama, ovário e pancreático. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês e até breve.